Então é com alegria que nós iniciamos aqui no IFRS Campus Erechim, o nosso terceiro encontro online preparatório ao terceiro colóquio sobre o ensino de filosofia no IFRS. Hoje recebendo, então, a fala do professor Vicente Zatti, do IFRS Campus Canoas, que vai estar conosco, né, trabalhando o tema o papel da filosofia na formação humana integral. Então, Vicente, né, reforço assim, o nosso agradecimento, né, à tua pessoa enquanto professor, enquanto pesquisador, por esse tempo, né, dedicado a nós, por essa preparação e também por aceitar esse desafio dado, né, pelos colegas da área da filosofia para nos trazer esse tema que é um tema importante e caro na tua pesquisa e um tema bastante provocativo para todos nós da filosofia, mas também, né, para todo o ensino, então, do IFRS. Seja bem-vindo, Vicente, se tu puder assim, se apresentar, né, e também introduzir um pouco assim, a tua trajetória, então, até chegarmos a esse momento e a esse debate. Certo. Boa noite, Giovanni, boa noite a todos. Agradeço inicialmente pelo convite, né? É muito interessante estar participando dessa trajetória que vai ter, né, vai culminar com o nosso evento lá em agosto em Erechim, né? Então, talvez rapidamente falando sobre a minha trajetória, porque o tema que o Giovanni me propôs para esse encontro, né, é a ideia da educação como um processo de formação humana, né? E até comentei com o Giovanni, mas eu acho que eu vou trazer um pouco a discussão para a filosofia, tendo em vista que no ano passado eu fiz essa discussão no meu projeto de pesquisa, né, que é o título do projeto é Educação como Processo de Formação Humana, que é uma continuidade do meu pós-doutorado, que eu trabalhei isso durante o pós-doutorado em 2020 e 2021, né? Metade de 2020 e metade de 2021, na Faculdade de Educação da USP, né? Então, eu trabalhei essa questão da educação como processo de formação humana, que resultou em um livro. Acho que a imagem aparece virada, né? Ou não apareceu direito, Giovanni? Aparecendo direito, tá? Ok, obrigado. Mas, enfim, então é uma continuidade. A minha pesquisa tem sido uma continuidade dessa pesquisa maior que vem do pós-doutorado, e acredito que foi em função disso que o Giovanni tenha me proposto esse tema, né? Então, eu sugeri, que tal se a gente trabalhasse, né, a questão do papel da filosofia na formação humana integral, né? Então, é uma continuidade, mas eu busco discutir propriamente qual é a contribuição, né, da filosofia, ou algumas das contribuições, não é exatamente um estudo sistemático, como vocês podem ver, né? Eu delimito, elenco algumas contribuições para a filosofia dentro dessa ideia de formação humana integral, né? Então, esse é um pouco a minha trajetória que me leva a esse tema, né? Inclusive, esse trabalho que foi pensado, elaborado ao longo do ano passado, eu fiz a submissão em setembro na revista e tive a sorte de ter um processo de avaliação rápido. Ele foi publicado na revista Educação e Pesquisa, agora em março, né? Com o título O Papel da Filosofia na Formação Humana Integral ante o Avanço Utilitarista, né? Então, eu até coloquei a referência, né? Acho que o Giovanni havia divulgado anteriormente, mas fica, né, a referência caso alguém posteriormente queira, né? Enfim, a minha fala, ela vai ser uma fala muito a partir desse artigo, né? Então, eu vou trazer uma espécie de síntese, né, do que eu trabalhei nessa obra, tá? Então, vamos lá. Então, nesse artigo, eu faço uma discussão sobre a função formativa da filosofia diante de um contexto, né, que é marcadamente utilitário, né? Então, eu faço uma definição do utilitarismo como estreitamento do útil, aquilo que possui utilidade econômica, né? E demarco que esse utilitarismo ele está avançando sobre a educação, né?
um dos aspectos que faz com que esse utilitarismo avance sobre a educação é a urgência, né? A urgência que todos os países têm, né, na questão de gerar capital, né? Então, a necessidade material, ela acaba se tornando sempre um imperativo, né? A urgência que se tem em produzir, em gerar riqueza, né, acaba fazendo com que essa pauta se imponha, né, e acaba estreitando a educação a esse aspecto. Outro elemento que eu analiso no artigo a respeito do contexto, né, que é um contexto que gera um utilitarismo, ou que se podemos caracterizar como um contexto utilitarista na educação, né, é o avanço que nós temos das perspectivas políticas extremistas, né? Então, hoje a educação se tornou um campo de batalha para grupos políticos, né, que buscam fazer da educação um campo de batalha ideológico, né? E esses grupos que buscam também, né, dar esse caráter ideologizado à educação, eles acabam reforçando o utilitarismo, né? Por quê? Né? Porque normalmente esses grupos eles tendem a afirmar uma ideia disciplinar de educação, né? E uma ideia conteudista de educação. E ao afirmar essa ideia disciplinar e conteudista de educação, outros aspectos que são aspectos formativos da educação, como, por exemplo, aspectos éticos e políticos, acabam ficando de lado, né? Então, eu acho que tem a questão do avanço econômico sobre a educação, né? E tem também essa questão do avanço ideológico, né, de grupos extremistas sobre a educação, né, que buscam afirmar uma certa concepção de educação que despe a educação desse aspecto formativo, e ao fazer isso, né, reforça uma educação utilitária, né, porque é uma educação sempre pensada como meio para um fim, uma educação que se esgota nas suas finalidades estratégicas. É evidente que a educação sempre tem finalidades estratégicas, né, mas a questão é que, ao longo da tradição pedagógica que foi construída no mundo ocidental, a educação mesma, né, de acordo com o conceito que foi construído, ela é algo muito mais amplo, né, é algo que não se esgota nessas compreensões, nessas visões estratégicas, né. Então, eu faço esse contexto, né, utilitarista, contextualizo o argumento e coloco que esse contexto ele se contrapõe a uma tradição pedagógica, uma tradição que existe ao menos no campo da discussão filosófica, né? Que é uma tradição que entende a educação como um processo de formação humana, né? É uma tradição que nasce nos gregos, quando eles definem a compreensão do que nós entendemos como educação, né? E vai sendo reelaborado ao longo do tempo, né, na Humanitas romana, né, na Humanitas cristã, na Bildung, no próprio projeto, né, de educação do Marx, né, a ideia de educação omnilateral, né, a ideia. Então, essa ideia de educação como um processo de formação humana, ou seja, como um processo amplo, processo pelo qual, né, aqueles que nascem se tornam humanos, né, ao menos no plano da discussão filosófica, né, é uma compreensão preponderante, né, uma compreensão preponderante que, ao longo do tempo, ela vai se transformando, né, mas ela permanece, né. Então, nós diagnosticamos no artigo esse contexto, né, e aí, para compreender esse contexto, nós partimos do trabalho teórico, né, do Nuccio Ordine e da Martha Nussbaum, né? É a partir da crítica que eles fazem ao utilitarismo, né, é que nós vamos defender a importância das humanidades e da filosofia, né, dentro da formação humana, né, e depois tentar mostrar mais especificamente alguns aspectos do papel da filosofia na formação humana. Então, nós iniciamos com o Nuccio Ordine, né? O Nuccio Ordine tem
um livro, acredito que seja bastante conhecido, A Utilidade do Inútil, né? Nesse livro, ele vai defender, é um manifesto, tá? O livro é um manifesto. Ele vai defender a importância dos saberes humanísticos para a formação humana, tá? Então, ele vai dizer que esses saberes que são inúteis, né, que não servem como meio para um fim, possuem um fim em si mesmo, né, e são de primeira importância, de primeira grandeza na formação humana, né? Ele fala que são importantes, por exemplo, na citação dele, que vocês estão vendo, ele fala cultivo do espírito, crescimento civil, né, e cultural da humanidade, né? Então, ele vai trazer que a ideia, né, que esses saberes humanísticos, eles são inúteis do ponto de vista estratégico instrumental, né, mas a utilidade deles se dá em outro plano. E um desses saberes, né, é a filosofia. Outra referência que nós utilizamos é a Martha Nussbaum. Na obra Sem Fins Lucrativos, que também acredito que todos devam conhecer, ela vai defender, tá? Ela vai defender a ideia de que essa formação geral, né, essa ideia de educação como formação humana, ela é necessária para a saúde da democracia, tá? Ela vai, no livro, diagnosticar uma espécie de câncer. Ela diz que há algo na educação ocidental, especialmente ela fala nos Estados Unidos, né? Especialmente ela se refere à educação superior americana. Ela disse que há algo silencioso, que como um câncer está corroendo a educação. E esse algo silencioso que está corroendo a educação é essa perspectiva utilitária, que na prática, no currículo, aumenta a carga horária das disciplinas que são profissionalizantes ou técnicas, que têm uma utilidade prática e econômica, né? Enquanto se retira do currículo, né, filosofia, artes, né, literatura, saberes, né, que dentro do mundo contemporâneo são considerados, né, inúteis. E ela vai defender a ideia de que a formação da capacidade de reflexão, né, e principalmente a capacidade de argumentação depende desses saberes humanísticos, tá? É isso. Então, nós partimos do Nutio Ordine e da Martha Nussbaum, tá, para compreender esse diagnóstico, e a partir desse diagnóstico introdutório, nós organizamos o artigo em 3 partes, né? Na primeira parte, nós buscamos definir a ideia de educação como processo de formação humana integral, né? Já que o argumento é olhar o papel da filosofia dentro da formação integral, o primeiro passo é definir a educação como processo de formação humana integral, né? Segundo, nós abordamos a filosofia como um saber inútil, né? E a partir da linha de argumentação do Nutio Ordine, buscamos demonstrar a utilidade desse saber inútil, tá? E numa terceira parte do artigo, que eu acho que é a parte propriamente mais original, né? O núcleo argumentativo mais original do trabalho, nós buscamos trazer 2 aspectos que nós consideramos papel da filosofia para a formação humana integral. Esse artigo, nesse trabalho, não é feito uma análise sistemática sobre o papel da filosofia na formação humana integral, né? Não se busca tentar elencar todos, ou um grande número, né? Nós definimos 2 aspectos, né, que consideramos centrais, né, e trabalhamos esses aspectos. Então só destacar esse elemento, né, que a gente não entende que
que fique restrito a esses dois aspectos. Quais são os dois aspectos que são trazidos? Primeiro aspecto que entendemos ser o papel da filosofia, que a filosofia pode contribuir nessa formação humana integral, né, é a filosofia como educadora de uma atitude filosófica, né? Essa ideia da atitude filosófica, ela remonta a Sócrates, né? E está relacionado com a capacidade de duvidar, né? Duvidar e, por extensão, perguntar, capacidade de argumentar e de conceituar. Tá? Então, esse é um primeiro ponto, um primeiro argumento sobre o papel da filosofia. O segundo tem a ver com o fato da filosofia ser uma tradição literária e essa tradição literária constituir uma materialidade, né? O argumento gira em torno de que a construção da liberdade de pensamento, do livre pensar, é um dos fins pressupostos na ideia de educação como formação humana, né? E que essa liberdade de pensamento, esse livre pensar, ele não se constrói do nada, ou seja, é preciso uma materialidade que o possibilite. E aí nós entendemos que a tradição literária, né, os textos de filosofia, né, eles são essa materialidade que pode possibilitar um olhar mais universal, né, e que pode fomentar o livre pensar. Então, na terceira parte, nós desenvolvemos esses dois argumentos. Então, a primeira parte do artigo é feita uma definição de formação humana integral, né? Então, a educação como formação integral ela é entendida como um processo de humanização. O que seria esse processo de humanização? É o processo pelo qual aqueles que nascem se tornam, né, humanos. Então, aqueles que nascem são inseridos linguisticamente dentro de uma tradição cultural, né? E é esse processo, né, que vai fazer com que o indivíduo se humanize. Então, a educação entendida desse modo é esse processo amplo, né, que por isso ele compreende uma multiplicidade de saberes e de aspectos, né, e não se restringe à educação escolar, né, é um processo que perdura a vida toda. Né? Essa ideia de educação como formação humana integral, ela tem suas raízes primeiras na paideia grega, né? Ao menos a partir do que nós temos através da nossa tradição literária. Então, tem as raízes na paideia. Na paideia foi construído a compreensão, né, de uma formação através de uma cultura geral desinteressada, né? Os gregos chamavam de engycleos paideia, que depois os renascentistas, né, transformaram na expressão latina, né, que deu origem ao termo enciclopédia. Então, é a ideia de um conjunto de saberes, de uma multiplicidade de saberes, né, e de saberes que não necessariamente, né, têm uma utilidade. No caso dos gregos, né, como quem ia para a escola, digamos assim, quem frequentava a escola, né, eram filhos dos homens livres que não precisavam trabalhar e que não tinham a obrigação de aprender um ofício, aprender conhecimentos para exercer uma profissão, né? Esses saberes eram saberes desinteressados, né? Que mais tarde foram chamados, né, de artes liberais, são as artes dos homens livres, né? São as artes, né, daqueles que, liberados do trabalho, né, podem dedicar a sua vida a saberes desinteressados apenas pelo fato de que esses saberes eles possibilitam, né, o cultivo de si mesmo, né, a partir de uma ideia que vem da paideia, que é de desenvolver em si o máximo da sua potencialidade humana, né. Os gregos tinham uma ideia inatista de educação, né? Então eles pensavam que havia uma potencialidade
e que cabia a esses saberes, né, essa multiplicidade de saberes, de conhecimentos e saberes, cabia a eles, então, desenvolver essa essência humana na sua maior perfeição possível, né? Então, é aí, né, nesse momento, que surge essa ideia de formação, né, de educação como formação integral, formação humana integral, que é transformada ao longo do tempo, né, conforme os contextos históricos. Outra característica dessa educação como formação humana integral que os gregos fundaram, né, é a ideia de que a educação é fundamentalmente uma tarefa moral, né, já que não cabia naquele momento a educação formar para o mundo do trabalho, né, porque eles estavam formando apenas os meninos que eram filhos né, eram filhos dos homens livres, então era uma aristocracia, né? Então, como a educação não estava voltada, não se preocupava com o trabalho, né, a educação era entendida fundamentalmente como uma tarefa moral, de formar um ser humano e um cidadão, ou seja, alguém que tinha uma racionalidade, né, uma cultura que daria a ele, né, um certo refinamento ético e político, né? Então, em razão disso, por exemplo, se a gente olhar Platão, né, Sócrates e Platão, eles vão defender a educação fundamentalmente como um processo de formação da alma, né? Ou seja, a educação é aquele processo dialético para Platão, né, uma tarefa dialética que vai fazendo com que a alma, né, vá sendo capaz de ver o bem e a verdade, enfim, né? Mas então é fundamentalmente para os gregos, né, essa tarefa moral, né, de formar a alma desse educando, né? E também outra referência importante, né, que vem do mundo grego antigo para a compreensão dessa ideia de formação integral, né, que os gregos que eles fundaram, é a compreensão do conceito de escolé, né? A escolé era uma instituição dentro do mundo grego antigo, né, que participavam, era uma instituição que estava facultada, né, àqueles meninos livres, né, os filhos dos aristocratas, de que eu falei há pouco, né? Mas então, com essa instituição, né, a ideia, né, de se reunir em um espaço apartado da família, né? Então, apartado das necessidades, dos determinismos da família, apartado dos determinismos da política, né? Então, se reunir em um espaço, né, entre os iguais, né, para aprender, né, e formar-se, né, a partir do estudo de uma multiplicidade de saberes desinteressados, né? Então, aqui a escolé, ela pode ser traduzida como ócio ou tempo livre. Então, os gregos criam a ideia do ócio estudioso, né? Então, a escola, né, como um tempo educativo. Por quê? Porque é um tempo livre, é um tempo não determinado pelas necessidades da família, ou pelas necessidades materiais produtivas, ou pelas necessidades políticas da cidade. Ou seja, é um tempo livre, né? É um tempo em suspenso, né, dessas necessidades, em que as crianças, os educandos poderiam, né, ter acesso a esses saberes, né, e de um modo igualitário, então, fazer a sua formação. Então, é interessante dessa instituição essa ideia, né, do ócio estudioso, a ideia de que os saberes desinteressados, né, eles têm uma importância, mesmo não tendo uma utilidade prática, uma utilidade econômica. Tá? Bom, passando adiante. Bom, na segunda parte após fazer esse resgate da ideia de educação como processo de formação humana, já que o artigo discute o papel da filosofia para a formação humana integral, eu vou discutir a questão da inutilidade da filosofia, porque a filosofia é tido no senso comum como um saber
inútil, né? Então, dentro de uma perspectiva utilitária de educação, né, a educação é, de fato, algo não necessário, inútil, né? Então, a gente busca discutir isso. Eu inicio o artigo trazendo uma expressão popular, né, que está na apresentação. A filosofia é a ciência com a qual ou sem a qual o mundo permanece tal e qual, né? Então, essa é uma visão de senso comum, né, de que a filosofia não muda nada, não serve para nada, e é uma visão, inclusive, que, se nós olharmos a República, em diferentes circunstâncias, em diferentes ocasiões na República, Platão identifica isso, traz esse dado, que na sociedade dele também as pessoas, em geral, entendiam a filosofia como algo inútil. Eu trouxe até 2 citações da República para denotar essa constatação aqui que Platão faz, e que é algo próximo também do que a gente tem hoje. Ó, a primeira citação do Platão. Em seguida, ele diz que o que afirma é verdadeiro, ou seja, que os maximamente bons entre os filósofos são inúteis para a maioria, né? Então, ele vai exaltar o filósofo, né, mas vai dizer, olha, o filósofo, ele é inútil para a maioria. E aí, na outra citação que ele está falando do rei filósofo, né, ele diz o seguinte: como então, ele disse, sustentar que é correto dizer que não cessarão os males em nossos estados enquanto os filósofos, né, que admitimos ser inúteis, neles não governarem. Então, ele vai defender a importância do filósofo governar a polis para que haja justiça, né, já que o filósofo é aquele que atingiu a sabedoria, enfim. Mas ele vai dizer, né, como uma observação ali no meio da frase, né, que nós já admitimos ser inúteis, né? Ele está fazendo uma ironia, né? Então, isso aparece, tá? Essa ideia, né, da filosofia como algo inútil, né, que para o tempo deles, né, a filosofia era tida pelas pessoas em geral como algo inútil. Isso aparece na República em mais situações. Eu trouxe aqui 2 para ilustrar. Mas, ao mesmo tempo que Platão, né, faz esse diagnóstico, ou ele situa, né, que as pessoas em geral entendem a filosofia como inútil, né, ele vai defender também a importância da filosofia como um saber livre, né, um saber desinteressado e livre. Mas aí eu trouxe citações de Aristóteles para denotar esse aspecto, que eu acho que na citação de Aristóteles fica mais enfático, né? Eu trouxe 2 citações da metafísica, né? A primeira citação: portanto, se foi para escapar à ignorância que se estudou filosofia, é evidente que se buscou a ciência por amor ao conhecimento e não visando qualquer utilidade prática, né? Então, aqui Aristóteles está dizendo que a filosofia não tem uma utilidade prática, né? Que a filosofia, então, é essa atitude de busca pelo conhecimento, de amor pelo conhecimento, que, aliás, é um conceito que quem consolida na nossa tradição é Platão, né? É Platão que faz essa definição da filosofia como a busca pelo saber, né? Como o amor ao saber, né? Mas aqui, então, Aristóteles está reforçando isso, né, quando vai falar da filosofia como esse saber desinteressado. Em outra citação da metafísica, Aristóteles traz o seguinte: fica claro, então, que não é só por vantagem externa que buscamos esse conhecimento, tal como classificamos um indivíduo humano como independente pelo fato de existir por si mesmo, e não graças a uma outra pessoa. Classificamos essa como a única ciência independente, uma vez que somente ela existe por si mesma, né? Então, Aristóteles vai além, ele diz, olha, é a única ciência que existe por si mesma, né? Então, sei lá, a metalurgia, a meteorologia, a astronomia, ou seja, a biologia, as ciências, né? As ciências, elas não existem por si mesmas, né? Por si mesmas, elas são, numa linguagem contemporânea nossa, né? Não de Aristóteles, elas são instrumentais, né? Elas não têm o próprio fim esgotando-se em si mesmo, né? Agora, a filosofia tem, né? Então
duas questões até agora. Então, esse diagnóstico do senso comum da filosofia como algo inútil, e, por outro lado, a defesa que se faz na filosofia, né, desde os gregos antigos, da filosofia como um saber desinteressado, de um saber que não precisa ter uma utilidade, né, da filosofia como um saber que não precisa ser meio para um fim, porque isso não tem a ver com a sua característica, né, não tem a ver com o que a filosofia é, né? Então, se a filosofia tem uma utilidade, ela está em outra coisa, ela não está em ser meio para um fim, né? Inclusive, a Chauí, né, no livro conhecido por todos, que é o Convite à Filosofia, quando ela vai perguntar para que filosofia, né, ela vai responder essa questão da utilidade da filosofia com uma citação que eu acredito que né, seja bastante conhecida, né, que vai tentar situar uma ideia de utilidade da filosofia mais ou menos nos termos que o Nutio Ordine pensa, né? Entende? É algo inútil, mas que é útil, ou seja, não é inútil no sentido de que não serve como meio para um fim, mas a sua utilidade ela se dá por outras questões, né? Que aí então a Maria Helena Chauí traz um panorama do que nós podemos entender como seria, entre aspas, utilidade da filosofia. Então diz a Chauí: se abandonar a ingenuidade e os preconceitos do senso comum for útil, se não se deixar guiar pela submissão às ideias dominantes e aos poderes estabelecidos for útil, se buscar compreender a significação do mundo, da cultura, da história for útil, se conhecer o sentido das criações humanas nas artes, nas ciências e na política for útil, se dar a cada um de nós e à nossa sociedade os meios para serem conscientes de si e de suas ações numa prática que deseja a liberdade e a felicidade para todos for útil, então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes de que os seres humanos são capazes, né? Então, o que ela traz, né? Ela traz aspectos que não são, né, aspectos instrumentais, são elementos que têm a ver com os fins, né, com os fins humanos, né? E a filosofia ela diz respeito a isso, diz respeito à elaboração, à compreensão, né, dos fins humanos, né, e não dos meios. Então, é nesse sentido que nós entendemos a utilidade da filosofia, não como meio para algo, né, mas como um saber que diz respeito aos fins humanos. E nesse sentido é que a filosofia ela diz respeito à formação humana integral. Por quê? Porque é uma ideia de formação ampla, né, que não diz respeito apenas aos meios, né, que vai trabalhar, né, as questões que dizem respeito aos fins humanos. Então, a partir desse momento, né, na terceira parte do artigo, nós trabalhamos, né, dois aspectos que nós entendemos como centrais, né, na caracterização do papel da filosofia na formação humana, né? Deixando bem claro que eu não entendo que esses dois aspectos sejam únicos, né? A filosofia ela tem, né, a gente pode pensar, né, outros papéis, né, que tem, mas no meu entendimento esses são centrais, né? E então, por entender que eles são centrais e por uma necessidade de delimitação da pesquisa, então eu foquei nesses dois aspectos, né? Então, o primeiro aspecto é que cabe à filosofia formar, educar para uma atitude filosófica, né? E essa atitude filosófica é algo que remonta a Sócrates, né? Remonta à ideia da douta ignorância, né? O não saber socrático, só sei que nada sei, né? Então, o pensamento socrático, né, na medida em que ele põe a dúvida como o princípio do filosofar, né, ele põe a dúvida
né? A pergunta como princípio do pensamento racional, né? Ele estabelece um ato possibilitador do livre pensar, né? E com isso ele rompe grilhões, né, impostos pela tradição, crenças, opiniões, elementos que a partir de Sócrates são tidos como sinônimos de ignorância, né? Presunção liviana de quem supõe saber que não sabe, né? Então, na minha construção argumentativa no artigo, eu busco caracterizar a atitude filosófica a partir de 3 aspectos. Então, essa atitude filosófica ela é fundamentalmente a dúvida, a pergunta, ou seja, isso tem que ser aprendido, isso tem que ser construído. Segundo, a argumentação, ou seja, além de perguntar, duvidar, questionar, né, a partir daí ser capaz de argumentar, que é um aspecto que a Martha Nussbaum enfatiza muito na obra Sem Fins Lucrativos. Para ela, toda a democracia e a existência de sociedades livres, tolerantes, plurais, depende disso, né? E um terceiro aspecto da atitude filosófica, né, é a conceituação, conceituar. Então, eu defino a atitude filosófica como um movimento de dúvida, de argumentação e de conceituação. Tá? Então, eu trago uma citação do Platão, do primeiro Alcibíades, para caracterizar esse primeiro movimento, digamos assim, dessa atitude filosófica que eu apresento como tarefa da filosofia, educar para, né? Então, olha a citação de Sócrates. Percebes, portanto, que os erros da vida prática decorrem dessa modalidade de ignorância, que consiste na presunção de sabermos o que não sabemos, né? Ou seja, essa primeira etapa da atitude filosófica é exatamente a douta ignorância, né? Que eu já anunciei no início aqui desse aspecto, né? Saber o quanto não se sabe, né? E a partir desse não saber o quanto não se sabe, né? Pôr a razão, né, em movimento para a construção do saber, né? O segundo aspecto da atitude filosófica é a argumentação, né? Eu trago uma citação do Carmides, do Platão. As almas, meu caro, continuou, são tratadas com certas fórmulas de magia. Essas fórmulas são os belos argumentos, ou seja, são os argumentos que são o remédio, né? A cura para a alma, ou seja, é isso que forma a alma, né? O argumento é o elemento formador da alma. Como eu já falei, né, anteriormente, a Martha Nussbaum, na sua obra, ela dá uma ênfase enorme a esse aspecto da argumentação, e ela entende que é papel das humanidades, né, da filosofia, da literatura, né, da história, artes, eu acho que eu já falei artes, né, enfim, dos saberes humanísticos em geral, formar esse senso crítico, né, que deriva dessa dúvida socrática, né, e essa capacidade essa disposição, né, porque isso é uma atitude, é uma disposição, essa disposição em argumentar, né, em construir a partir da argumentação. Né? Então, aqui eu trago até uma citação que ela diz que a democracia, ela depende, ela se assenta nessa capacidade de argumentação, né? E o terceiro aspecto dessa atitude filosófica, que cabe à filosofia ensinar, é a conceituação. Eu trago uma citação de Platão na República. Né? Do mesmo modo, toda vez que alguém dialeticamente tenta, por meio do discurso racional e independente, de todas as percepções sensoriais, ter acesso ao próprio ser de cada coisa, e não desiste enquanto não apreende a essência do próprio bem por meio do entendimento dele mesmo, alcançará o fim inteligível, né? Então, é a ideia platônica, né, de, por meio do diálogo, construir um processo de abstração, né? Mas, para além da dialética platônica, que é algo específico da filosofia platônica, eu entendo que
esse trabalho com o conceito, né, esse trabalho mais apurado com o conceito, é algo característico da filosofia. Tá? Eu entendo que não é exclusivo da filosofia. Outras áreas das humanidades também fazem isso. Mas eu acho que na nossa área, há um cuidado especial, há um tratamento especial pela elaboração conceitual. Tá? E eu acho que isso faz parte dessa atitude filosófica que Sócrates funda, né? Que passa, então, pela dúvida, né? Pelo não saber, pela pergunta, pela argumentação e pela conceituação. Então, eu acho que isso são habilidades, são elementos, né? Que cabe à nossa área formar, né? E seguindo a lógica, né, do pensamento grego, da paideia grega, de que a educação ela é fundamentalmente uma tarefa moral, né? Nós podemos dizer que isso consiste numa tarefa moral, porque o Sócrates caracteriza isso, Sócrates / Platão, caracteriza isso como uma atitude, né? A construção de uma atitude, de certo modo, né, é uma tarefa moral. Tá? Então, esse é o primeiro argumento que eu apresento, né? A ideia da filosofia com essa tarefa de formar para essa atitude filosófica, né? Que o pensamento crítico, o pensamento livre, né? No meu entendimento, depende muito dessa atitude, né? Dessa construção, dessa habilidade, né? Tudo isso ao mesmo tempo, que tem a ver com a dúvida, né? A pergunta, a argumentação e a conceituação. Eu trouxe, inclusive, uma citação do Silvio Galo, que enfatiza essa questão do trabalho conceitual da filosofia. Né? Então, gosto de pensar a aula de filosofia como uma oficina de conceitos, um local onde os conceitos historicamente criados são experimentados, testados, desmontados, né? Remontados sempre frente a nossos problemas vividos. E também eu trago no artigo, né, a contribuição do Lorieri, que ele vai trazer a ideia de que cabe à filosofia trabalhar ou desenvolver no educando o pensamento conceitual, né, que tem a ver com essa atitude de cuidado diante do conceito, né, que, como eu falei, né, eu acho que é uma característica especial da nossa área, embora eu entendo que também esteja presente em outras áreas das humanidades. Tá? Segundo aspecto, ou segundo papel, né, que eu apresento da filosofia para a construção dessa ideia de uma educação como processo de formação humana, é a potencialidade que a filosofia, entendida como uma tradição literária, possui. E até eu coloquei uma tradição literária que favorece o livre pensar, né? O pensar por si mesmo, aí talvez usando um termo kantiano já, a ideia do pensar por si mesmo. Mas, enfim, eu acho que essa ideia, né, da liberdade intelectual, né, que é algo que já está presente no mundo grego, né? Não exatamente a ideia de autonomia intelectual. A ideia de autonomia intelectual é uma coisa mais moderna. Mas eu acho que essa ideia do pensar livremente, né, não ficar sujeito aos grilhões do pensamento, isso está pressuposto como um dos fins de uma educação que se propõe, né, como uma formação humana integral. Né? Então, por isso que eu assumo essa ideia do livre pensar como um dos fins da educação, né? Trabalho isso ao longo do artigo também. Na apresentação só trouxe agora, mas no artigo eu trago isso ao longo do artigo. Mas então a ideia de que a tradição literária ela é importante para o livre pensar. Por quê? Né? Porque o livre pensar ele não acontece espontaneamente, né? Ele precisa de condições que o possibilite, né? Então, condições objetivas, condições materiais. Então, eu entendo que o texto filosófico, né, a tradição literária, né, constitui uma materialidade,
Tá? Então, eu acho que isso é uma herança que nós temos, né? É uma potencialidade que nós temos, né? E que é uma potencialidade que precisa estar na sala de aula, inclusive no ensino médio. Eu entendo e sei, eu vivo, né? Eu sei que isso, com o ensino médio, é muito difícil, né? Que é uma construção, né? E você tem que selecionar muito bem os textos, enfim, você tem que preparar, né, a entrada, né, para que o texto possa ser entendido, enfim, possa ser debatido. Mas eu entendo que o texto da tradição literária em filosofia, ou seja, esse texto ele consegue fazer uma discussão que se tornou universal. Por isso que esses textos se tornaram clássicos. Eles se tornaram clássicos porque eles conseguem trazer elementos que atravessam o tempo, né? Então, eu acho que essa leitura desses textos literários que atravessam o tempo e são capazes de trazer uma abordagem mais geral, ele traz uma potencialidade de tirar o foco do imediatismo utilitarista que a gente vive, né? E tentar fazer esse processo que eu descrevi antes, né, socrático, da atitude filosófica. Enfim, né, o que eu entendo? Que, obviamente, o meio nos condiciona, né, vem Marx nos mostrar isso, né, então, nós também somos resultados do nosso meio. Como é que você vai conseguir emergir ao próprio meio? Ou seja, como é que a gente não vai ser apenas reprodutor daquilo que está ao nosso redor, né? Então, eu acho que é preciso referências para que nós apenas não sejamos reprodutores do que está ao nosso redor. E eu acho que os saberes humanísticos, a tradição literária dos saberes humanísticos, né? A tradição da literatura, das outras ciências humanas, né? Da arte, a tradição da filosofia, eles têm uma potencialidade de remeter a esses elementos mais gerais, mais universais, né, e nos tirar disso que está dado, né, no aqui e no agora. Né? Então eu entendo que a filosofia também tem esse papel, né, que esse é um dos papéis centrais, introduzir os educandos nessa tradição literária, tá? Porque essa tradição literária ela constitui uma materialidade, ou seja, é uma materialidade que nós temos à disposição e que, no meu entendimento, tem essa potencialidade, né, da construção desse livre pensar, né, que ele não acontece espontaneamente, ele precisa de referências, ele precisa de elementos, né? Eu trouxe aqui uma expressão do Laurieri, né? Ele fala em acervo formativo, que a filosofia, né, a tradição literária em filosofia, ela constitui um acervo formativo, né? E esse acervo formativo, ele tem essa importância que eu tenho argumentado, né, para essa formação geral do educando. Outra citação, outra referência que eu trago no artigo, ao discutir a filosofia como essa tradição literária que favorece o livre pensar, é o Ítalo Calvino. Né? Ele vai discutir isso, só que dentro da literatura. Né? Então, eu trago os argumentos dele quando ele discute a literatura, eu trago para a filosofia. Tá? Então, ele vai discutir a literatura como algo formativo. E aí ele diz o seguinte: formativas no sentido de que dão forma às experiências futuras, fornecendo modelos, recipientes, termos de comparação, esquemas de classificação, escala de valores, paradigmas de beleza. Né? Então, ele diz isso sobre a literatura, né? Sobre os clássicos da literatura. Né? Então, eu acho que essa compreensão que ele traz sobre os clássicos da literatura também tem uma validade, né, para a filosofia. Então, essa tradição literária, essa materialidade que vai trazer essa potencialidade, né, desse descentramento do aqui e agora, né, essa possibilidade de ter outras referências,
que talvez ter a outra referência, né, olhar o mais geral, né, talvez abra a possibilidade da pergunta, né, talvez abra a possibilidade, né, do não saber do Sócrates, né, da atitude filosófica, da suspeita. Tá? Bom, então, para finalizar, né, eu digo que sem a pretensão de esgotar o papel da filosofia na formação humana integral, porque esse trabalho ele não se propôs a ser uma abordagem sistemática sobre o tema, né? Ele propôs apenas a trazer 2 argumentos. Né? Então, qual deles? A ideia de que cabe à filosofia ensinar, né, formar para o cultivo da atitude filosófica, que é algo que remonta a Sócrates, né, e que essa atitude nós definimos como algo que tem 3 etapas, né, que é a dúvida, a argumentação e a conceituação, né, e também defendemos a filosofia como uma tradição literária que possui uma função, um papel formativo, né, na medida em que pode ser essa referência mais geral, né? E essa tradição ela é uma materialidade, é algo material que nós temos, que a tradição nos legou, né? Então, a filosofia como essa tradição literária que possibilita que pode possibilitar, né, esse olhar mais geral, né, que talvez possa trazer esse incômodo ou essa dúvida, né, ou espanto, né, trazer Aristóteles aqui a ideia do espanto, né, ou seja, aquilo que está naturalizado, como é que você vai pensar algo, né, autônomo, genuíno, autêntico, a partir daquilo que está naturalizado no teu meio e te condiciona, ou seja, como é que você vai te espantar com o mundo que está naturalizado à tua frente, né? Então, talvez a tradição literária tenha essa potencialidade, ou seja, é o que defendemos, né? Que a tradição literária tem essa potencialidade, né? E que isso é fundamental para o desenvolvimento também da filosofia como uma atitude filosófica. E, dito isso, eu agradeço a participação de todos, agradeço também a paciência, peço desculpas, né? Se falei demais, talvez falei muito rápido, né? Enfim, e fico à disposição para conversarmos, para seguirmos. Muito obrigado, Vicente, né, pela tua abordagem, pela tua fala. Enfim, acho que temos muitas questões, aprendemos muitas questões com a tua fala, né, e com certeza temos muitas questões agora para esse nosso segundo momento. Então, pessoal, queria apenas lembrar a todos, né, que eu coloquei aqui no bate-papo, então, na plataforma Integra, na integra.ifrs.edu.br, vocês encontram ali em eventos, né, então, a possibilidade de inscrição para o primeiro seminário e terceiro colóquio sobre o ensino de filosofia, que vai acontecer, então, em agosto, aqui no campus Erechim. Na sequência, então, agora, deixando esse convite, né, para todos participarem, então, aqui do nosso evento, tanto presencial como de forma virtual, eu vou encerrar aqui a nossa gravação e darmos início, então, ao nosso segundo momento.